concepção divina, Cícera Maharaj. Bom, os casos amorosos de Sri Radha e Krishna são manifestações transcendentais da potência interna de prazer do Senhor, né? Ladini Shakti. Né? Embora Radha e Krishna sejam um, eles se dividem, né, para os passatempos. Né? A identidade deles é a mesma, né? E, entretanto, eles estão separados, né, para que Radha, né, possa dar prazer a Krishna, para que Krishna possa se sentir confuso, incapaz. Né? Se diz que, claro, que Krishna, quem é o guru de Krishna? Sandipani Muni, né? Enfim. Mas, na verdade, o verdadeiro guru de Krishna é Shrimati Radharani. É Shrimati Radharani que ensina Krishna a dançar, né? Ou seja, é ela que estimula isso, né? Então, por isso, Radharani está sempre... Ou seja, quando Krishna dança, é para o prazer de Radharani. Por exemplo, quando esse passatempo de Kaliya, né, no Kaliya Ghat, ali no Kaliya Ghat, ali onde Krishna ele pisou, né, nos capelos, né, de Kaliya, ou seja, o que acontecia? Sempre havia uma instrução, nunca vá ao Kaliya Ghat, nunca vá ao Kaliya Ghat. Por quê? Porque ali estava Kaliya, que era uma cobra super venenosa, né? E era tão venenosa, o lago estava tão contaminado, né? Que quando os passarinhos passavam por cima de pum, caía, morria. O Tietê não é nada. O Tietê é um néctar, assim, ou seja, não é nada. Então, assim, era muito contaminado. Então a mãe Yashoda, ela tinha muito medo que Krishna fosse ali. Então ela sempre falava a Balarama, não deixa Krishna no Kaliya Ghat, de jeito nenhum. Porque a Yashoda, ela tinha muita confiança em Balarama, porque Balarama era o irmão mais velho dele, era que protegia ele, né? Enfim, foi devido a essa segurança que Balarama passava, a mãe Yashoda, que ela permitiu que Krishna pastoreasse as vacas, enfim, quando ele chega, né, na idade de Palguna, né? Então, assim, então havia tudo isso, né? Mas aí Balarama e Krishna eles vão para o Kaliya Ghat, né? E nesse momento Kaliya segura Krishna. E quando Kaliya segura Krishna, então aí todos os habitantes de Vrindavan começaram a ir, né? Ficaram muito apavorados. E as gopis também. Inclusive, se diz que eles desmaiaram ou morreram, né, pelo veneno, né? Não sei. E depois se recuperaram, né? Porque alguns pastorzinhos de vaca, enfim, alguns amiguinhos de Krishna. Mas se diz que Krishna ele começou a dançar para Radharani. Foi a primeira vez que ele dança para Radharani, assim, né? Então ele exibe a sua dança para Radharani, assim. Mas mal sabia ele, né? Que depois Radharani ia dar um show nele, um baile nele, né? Assim, porque ela ela que ensina Krishna a dançar, né? Então, mas quando essas duas identidades elas se unem, aparece Chaitanya Mahaprabhu, né? Então a gente vê que Chaitanya Mahaprabhu, né, o Gaura Lila, ele é muito poderoso, ou seja, porque muitas pessoas pensam que o Gaura Lila é só para levar você para o Krishna Lila, né? Mas não é isso. Ou seja, o Gaura Lila ele é muito poderoso e você pode ter o seu Siddhadeha no Gaura Lila, né? Seu Siddharupa, você pode ser eternamente, né, um Brahmana, um menininho Brahmana, né, que vai realizar seus passatempos com Chaitanya Mahaprabhu, né, nessa nova eterna, né, assim, isso pode acontecer também, né. Então, na realidade, é isso. A gente realmente o que é Krishna, ou seja, o que é Chaitanya Mahaprabhu, né? Ou seja, essa manifestação, né? Ou seja, a compleição de Shrimati Radharani, ele é dourado, né? Ou seja, esse humor de Shrimati Radharani, esse sentimento de Shrimati Radharani, né? Embora ele seja o próprio Krishna, ele, como disse Tripura Goswami Maharaj, ele está em crise, né, assim, porque é Krishna em crise. Quando Krishna fica em crise porque ele não entende qual é o sentimento, como esse sentimento de Radha pode ser tão poderoso por ele acaba assumindo a posição de um sadhu, né, a posição de um devoto.
de Krishna, no caso aí Chaitanya Mahaprabhu, para entender o que Radha sente por ele, né? Aí está falando aqui, né? Nos tempos antigos, Radha e Krishna se dividiram por uma lila particular. Novamente eles se combinaram, né? Ou seja, em algum momento eles se dividem, quando eles se combinam como Chaitanya Mahaprabhu, né? A potência e o proprietário da potência estão firmemente abraçados, né? Ou seja, o predominado e o predominante estão juntos, né? Então você não consegue distinguir isso, né? A influência de Radharani sobre Krishna é que Krishna se transforma em um devoto. A influência de Radharani sobre Krishna, né, é que Krishna ele se transforma num devoto, né? Ou seja, ele está buscando a si mesmo, essa doçura personificada, né? E por isso, por exemplo, Gadadhara Pandita é de ajuda imensa, né? Imagina, Gaura Gadadhara significa Radha Krishna em Kali Yuga. E quando você vê a função de Gadadhara, ele está sempre protegendo Mahaprabhu. Naquele momento onde Mahaprabhu, né, em êxtase, né? Mahaprabhu está em êxtase, ele quer rasgar o peito dele, né? Ou seja, quando ele cai e se machuca, né? Mas então Satimata, ela vê isso, ela fica apavorada, ela quer morrer, imagina, seu filho parece que ficou maluco. Mas quando Gadadhara chega ali, Gadadhara é capaz de acalmá-lo, Gadadhara é capaz, né, de sustentá-lo, né? Então Satimata fala para Gadadhara, fica sempre perto dele, né? Proteja ele. Então, na realidade, mesmo se diz que Gadadhara, em algum momento, ela assume a Shakti de Lalita, né? Claro que é tão complicado isso, mas ela se torna Lalita, e Lalita é Anuraga, ou seja, aquela que segue Radha, né? Ou seja, Lalita segue Radha, e Gadadhara deixa de ser Radha de certa maneira, se torna Anuraga, aquela que segue Radha. Então, realmente, é muito interessante a gente entender que o que Mahaprabhu está trazendo para nós, a concepção mais elevada, né, do teísmo, né, de uma maneira prática, ou seja, que se você cantar o santo nome, se você seguir as instruções do seu guru, você poderá alcançar a perfeição.